Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo faz reunião ministerial no Palácio do Planalto para tratar da chegada do coronavírus ao Brasil. Donald Trump diz agora à noite na Casa Branca que uma vacina contra a doença vai ficar pronta rapidamente. A conquista pelo Flamengo da Recopa Sul-Americana. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Pronto pro futuro. Diversos ministros tiveram reunião agora à noite no Palácio do Planalto. Vamos ao vivo a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. O tema coronavírus. Olá, Sérgio. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, atualizou outros 9 ministros de Estado sobre o coronavírus. Foi a terceira reunião interministerial para tratar do assunto. Essa reunião terminou no início da noite. E também a primeira depois da confirmação de um caso em São Paulo. O governo anunciou que monitora a atuação das autoridades sanitárias e segue os parâmetros indicados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Portos, aeroportos e estações de fronteira, que são locais sensíveis, já foram notificados. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, informaram ao Ministério da Saúde que as unidades básicas de saúde estão preparadas para atender os casos suspeitos. E os hospitais de referência têm leitos disponíveis para eventuais cuidados intensivos. O ministro Luiz Henrique Mandetta explicou o que muda após a confirmação do primeiro caso do coronavírus no Brasil. Vamos acompanhar. Nós vamos ter que fazer uma comunicação um pouco maior para a população. A gente já tinha esse plano de comunicação, dependendo se tivéssemos um caso ativo. Então a gente deve começar uma campanha para pessoas poderem perceber a importância de lavar as mãos, de ter higiene, de caso tiver febre, tosse, entrar em contato, o telefone da ouvidoria 136, a página do Ministério da Saúde, porque nessa época produzem muitas fake news para as pessoas terem uma página, uma informação de qualidade. Ali nessa página tem o plano de contingência por estado, por cidades, enfim, esse plano de comunicação para explicar as ações do governo. Algumas medidas que precisam ser tomadas de reforço em termos de chegada de pessoas, mas no quesito de chamadas, como quando você vai para o exterior e você chega num país e aparece uma mensagem no seu celular dizendo que você tem o home, tem essas coisas, com as empresas de comunicação, para que a gente possa colocar uma mensagem para quem está chegando e mantendo o alto grau de vigilância que vem sendo feito pelo Brasil, que tem funcionado de uma maneira muito intensa, com uma rapidez muito interessante. Aqui em São Paulo, o governo do estado criou um centro de contingência para o coronavírus. Giovana Rizardo, ao vivo, boa noite. Por que dessa decisão, Giovana? Oi, boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo. Olha, essa decisão de fazer esse centro foi tomada depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Aqui na capital paulista, um homem de 61 anos que viajou à Itália. Nessa quarta-feira foi anunciada a formação desse comitê e também os hospitais que vão tratar esses casos suspeitos. Aqui na capital vão ser o Hospital das Clínicas e o Hospital Emílio Ribas. E ainda hospitais do Guarujá, São José do Rio Preto, Campinas e Ribeirão Preto. 3.000 profissionais devem ser capacitados nas próximas semanas para lidar com possíveis novas suspeitas. O infectologista Davi Wippe é quem vai comandar o centro. 11 casos suspeitos estão sendo monitorados em São Paulo. Sérgio. Obrigado, Giovana. Até amanhã. A gente segue com o tema. Minas Gerais tem pelo menos 8 casos investigados de coronavírus. Vamos ao vivo com a repórter Virgínia Nalon, de BH. Virgínia, de quais regiões do estado são essas pessoas, hein? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Um caso de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, outro em Montes Claros, na região norte, 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, além de 2 mulheres em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde só confirma esses 2 casos da capital. Uma tem 57 anos, esteve no Vietnã e em Dubai. Ela chegou ao Brasil no dia 17 deste mês. O segundo caso é de uma mulher de 25 anos que chegou no dia 24. Ela esteve no Vietnã, Tailândia e Singapura. As 2 já fizeram exames e aguardam os resultados, internadas em hospitais diferentes aqui da capital. Sérgio. Obrigado, Virgínia. Boa noite.
Em Pernambuco, são 3 casos suspeitos de coronavírus. A repórter Beatriz Lacerda tem as informações. Oi, Sérgio. Os pacientes suspeitos vieram da Itália. Um deles, inclusive, mora lá e veio passar o carnaval no Brasil. 2 pacientes estão internados aqui no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Uma mulher de 51 anos, moradora de Caruaru, e um homem de 24 anos. O terceiro caso suspeito é de um homem de 41 anos que esteve em Veneza. Ele está no hospital da rede privada. Os 3 estão em observação e tiveram saliva recolhida para exames. Sérgio. Beatriz, com informações direto de Pernambuco, obrigado. A confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil derrubou a Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa caiu 7%, ficando abaixo dos 106 mil pontos. É a maior queda em quase 3 anos. E o dólar subiu mais um pouco, mais 1%, e fechou a R$ 4,44, também o maior valor da história. O Japão confirmou mais 2 mortes pelo coronavírus e o número de vítimas do país já chega a 7. A gente vai a Tóquio falar com a correspondente Cíntia Godoy, que tem os detalhes. Cíntia, boa tarde para você aí no Japão. Oi, Sérgio, boa noite para vocês. Olha, na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, 1.600 escolas devem ficar fechadas nos próximos dias. Vários alunos e professores foram infectados na região. Nesta quarta-feira, o governo pediu que todos os eventos esportivos e culturais sejam adiados ou suspensos por pelo menos 2 semanas. E o Comitê Olímpico Japonês considera diminuir o revezamento da tocha olímpica como forma de evitar a propagação da doença. Já a Toyota, uma das maiores montadoras de carros do mundo, informou que as operações nas fábricas serão afetadas por causa da queda no fornecimento de peças. E na China, um dado preocupante: 14% dos pacientes que se recuperaram na província de Guangdong testaram positivo novamente para o coronavírus. Sérgio. Número expressivo. Cíntia, obrigado. Até amanhã. Autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmaram a primeira infecção de uma pessoa que não voltou recentemente de viagem do exterior ou teve contato com alguém doente. Ao todo, são 60 casos no território americano. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes. Evelyn, boa noite. Olá, Sérgio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, na Califórnia, o prefeito de São Francisco declarou estado de emergência, mesmo sem ter nenhum caso de coronavírus na cidade. E aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo disse que é muito provável que o vírus se espalhe pelo estado. Até agora, 27 pessoas foram testadas no estado para o coronavírus e o resultado foi negativo. Existe um caso suspeito que ainda está sob investigação. Além disso, outras 700 pessoas que estiveram na China neste mês estão em quarentena voluntária. O governador também anunciou que entrou com um pedido de quase 180 milhões de reais de um fundo de emergência para que o estado se prepare para combater o coronavírus. Sérgio. Obrigado, Evelyn. Até a próxima. O presidente Donald Trump deu uma entrevista agora há pouco na Casa Branca sobre coronavírus. Depois de conversar com médicos, Trump disse que uma vacina contra o novo vírus vai ficar pronta rapidamente, mas garantiu que o risco ainda é baixo nos Estados Unidos. O presidente também adiantou que deve aprovar um orçamento superior a 11 bilhões de reais para combater a doença. Em função dos casos de coronavírus no Oriente Médio, a Arábia Saudita proibiu viagens a Meca e Medina. São cidades consideradas sagradas pelos muçulmanos. Autoridades sauditas disseram que a medida é temporária e que está de acordo com padrões internacionais. O país também proibiu a entrada de turistas vindos de locais com casos crescentes de contaminação pelo vírus. Em Nova Delhi, na Índia, pelo menos 27 pessoas morreram durante confrontos entre muçulmanos e hindus. Mais de 200 pessoas foram internadas em hospitais. Os conflitos começaram em dezembro do ano passado, depois da aprovação de uma lei que impede muçulmanos de pedir cidadania no país.
Está no fim o prazo para que estados e municípios informem o quanto gastaram com saúde no ano passado. A gente volta a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Fara, quando é que termina o prazo? Sérgio, termina já no próximo domingo, 1º de março. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 3 mil municípios ainda não registraram os gastos na área. Governos que não disponibilizarem essas informações dentro do prazo podem ter as transferências de recursos públicos suspensas. A lei determina que o investimento mínimo no setor para estados e o Distrito Federal deve ser de 12% das receitas. Para os municípios, a exigência é um pouco maior, 15%, mesmo percentual obrigatório para o governo federal. Sérgio. Bom descanso, Fara. Esse ano, o carnaval na região metropolitana do Rio de Janeiro teve menos tiroteios e também menos feridos do que no ano passado. Leonardo Aque ao vivo de quanto foi a queda, Leonardo. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Os confrontos caíram mais do que a metade, 56%. Em 2020, foram registrados 31 tiroteios contra 70 do ano passado. Bairros da Zona Norte e Oeste da capital tiveram mais casos. A quantidade de baleados também foi menor. Nos dias de folia deste ano, 10 pessoas foram feridas por tiros, 6 morreram contra 23 baleados no recesso do ano anterior. Os dados foram divulgados pela plataforma Fogo Cruzado. Sérgio. Esses números devem e podem melhorar, né, Leonardo? Obrigado. Futebol, o Corinthians recebeu o time com a melhor campanha do Paulista e arrancou um empate no final. Ainda no primeiro tempo, o Santo André saiu na frente no Itaquerão. Ricardo Luz cobrou a falta e Ronaldo desviou de cabeça. O empate do Corinthians foi nos acréscimos. Após escanteio batido por Janderson, o argentino Bozelli deixou tudo igual. Vai ter Grenal na fase de grupos da Libertadores. O Internacional venceu o Tolima por 1-0 e está classificado para o grupo do Grêmio. E o Flamengo conquistou mais um troféu sul-americano nesta quarta. No Maracanã, o rubro-negro não deu chance para o Independente Del Valle. Gabigol aproveitou o vacilo da zaga e fez o primeiro. O camisa 9 estava inspirado. No segundo tempo, ele disparou com a bola e cruzou para Gerson ampliar. O Flamengo ainda fez o terceiro. Vitinho recebeu e tocou para Gerson marcar mais um. Flamengo campeão da Recopa 3, Del Valle 0. É a terceira taça do ano. 2 jogos completaram a primeira rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e teve clube poderoso que perdeu em casa. No Santiago Bernabéu, o brasileiro Vinícius Júnior acreditou na jogada, roubou a bola e tocou para Isco abrir o placar para o Real Madrid contra o Manchester City. O empate saiu após boa jogada de De Bruyne pela esquerda. Ele cruzou para Gabriel Jesus de cabeça deixar tudo igual. 5 minutos depois, Carvajal fez pênalti em Sterling. De Bruyne bateu no canto e virou para o City, que pode empatar o jogo de volta em Manchester. Já o Lyon recebeu a Juventus na França e se deu bem. O Ar cruzou e Toussaint fez o único gol do jogo. O clube francês precisa de um empate para se classificar de volta em Turim. A tenista Maria Sharapova anunciou a aposentadoria das quadras nesta quarta-feira. A atleta russa é uma das esportistas mais bem pagas de todos os tempos. Mas aos 32 anos, desistiu da carreira por causa de lesões. Sharapova foi campeã dos 4 principais torneios do circuito mundial, incluindo 2 troféus de Roland Garros. O primeiro título de Grand Slam foi conquistado aos 17 anos em Wimbledon. Em 2016, Sharapova foi pega no exame antidoping e ficou suspensa por 15 meses. Você comeria um bife feito por uma impressora 3D? Uma empresa em Barcelona, na Espanha, desenvolveu um método que junta, segundo eles, sabor e consciência ambiental. A carne é feita de arroz, ervilhas
e algas marinhas, mas tem textura e aparência de um bife tradicional. A impressão leva cerca de 20 minutos, segundo alunos de uma escola de culinária que provaram, a espera valeu a pena. Cara, aí não convenceu não. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram esta quarta-feira. Boa noite. Perceber a importância de lavar as mãos, de ter higiene.